Bom dia a todos e a todas. Em nome do nosso governador, eu saúdo a todos que faz parte da EMATER, toda assistencialista. Eu faço parte sou representante da Associação de Agronegócio do município de João Pessoa, aqui é a nossa feira, e eu agradeço muito ao governador de hoje, como presidente da AGROA, ser privilegiada com a presença do nosso governador aqui. E agradecer também a nossa equipe de Rio Tinto, que hoje se encontra, graças a Deus, que nós estávamos com o governador abandonado e hoje foi colocada uma equipe muito boa que nós precisávamos. E agradecer também ao nosso presidente Giovanni, aqui da EMATER, que dá uma sustentabilidade a nós que fazemos parte dessa feira, que é uma grande importância do nosso governador, porque foi de onde nós hoje somos o que somos e temos o que temos. Temos muitas histórias importantes de pessoas que não tinham nada, e hoje com essa feira, graças a Deus, governador, faz 10 anos que nós vivemos nessa feira aqui. Convivemos toda sexta-feira e seria muito bom. E seria um privilégio para todos os agricultores que pudessem um dia visitar a nossa feira. E muito obrigado em nome de todos, agricultores. Quero saudar todos os extensionistas e profissionais que fazem a EMATER Paraíba e o governo do estado. Todos os que estão aqui presentes e que estão distribuídos em cada recanto dessa nossa querida Paraíba. Governador, aqui o senhor vê toda a Paraíba representada por esses bravos extensionistas aqui. E quero parabenizá-los, todos vocês, pela passagem do Dia Nacional do Extensionista Rural, abraçando de maneira fraternal cada um de vocês, mas através de um professor, Assis Bernardino, que está ali, uma coluna para todos nós. Eu queria uma salva de palmas para esse homem. Está lá na região de Souza, mas é um professor que nos ensina muito. E aqui, governador, também tem um gigante, Jailson Lopes, coordenador de operações. Ali, o gigantão ali, falado aqui. Quero saudar do coração, você sabe. A atuação de vocês dois remete a um novo momento vivido nessa instituição, nossa empresa. Aqui, governador, nós estamos unindo experiência, história, dedicação, vontade, talento, juventude e motivação. Considero vocês gigantes incansáveis e exemplares na dedicação ao trabalho. Extensionistas com relevantes serviços prestados ao bem da agricultura nesse estado. Meus senhores e minhas senhoras, gostaria muito de falar sobre os números e os avanços da EMATER Paraíba, governador, nesses 3 anos. Ações em favor da agricultura familiar, do campo, da produção de alimentos saudáveis, de inclusão produtiva e social. Mas hoje é o Dia Nacional dedicado ao extensionista. E precisaria falar do meu
coração o significado, o dom da realização profissional e pessoal que é ser um extensionista. Hoje aqui seria bastante oportuno querer falar dos números, que são fantásticos. Esses números desses últimos 3 anos de governo, como o senhor perguntava agora há pouco, são simplesmente fantásticos. Eu poderia apresentar os números relacionados ao crédito e aos projetos de inclusão produtiva nesses 3 últimos anos. Apenas só para ter uma ideia, governador, a Emater elaborou e conseguiu contratar, mesmo no cenário de seca como esse que estamos vivendo, cerca de 8.735 projetos, fazendo que fossem investidos na economia do Estado cerca de 82 milhões de reais. É muita força. Eu poderia falar também que na Seguridade Agrícola, somados esses 3 anos de vossa gestão, 313 famílias beneficiárias inscritas através da Emater em programas como Garantia Safra e Bolsa Estiagem, ou seja, ações e programas que possibilitaram circular 267 milhões de reais. Poderia ainda falar que os programas relacionados à comercialização, de acesso dos agricultores familiares aos mercados institucionais, como PENAI, PAA, do apoio da Emater às feiras agroecológicas e feiras da agricultura familiar, como vimos aqui Dona Graça nos apresentar, somados, calculam cerca de 84 milhões de reais. Através da participação efetiva do governo federal, dos governos municipais, aqui tão bem representados por Buba Germano, e através dessas ações, a Emater somou cerca de 433 milhões de reais circulando na economia do Estado. Isso é um volume, minha gente, isso é expressivo e demonstra o tamanho e a importância da Emater e do extensionista. Esse é o tamanho. E ainda, vou mais adiante, tudo isso foi investimento realizado e distribuído com capilaridade. Foi dinheiro que circulou nas pequenas propriedades, lá nos sítios, nas comunidades rurais e na economia dos municípios com menor número de habitantes. Buba sabe bem disso e tem nos apoiado sempre. Eu preciso fazer esse registro. E isso, para nós, é muito significativo quando se pensa em desenvolvimento sustentável, redução das desigualdades e da pobreza. Significa ainda uma presença bastante ativa do governo do Estado no campo. Muito se fala, mas o governo do Estado, governador, está no campo e realiza através da Emater. Para se ter uma ideia, só no ano passado, foram cerca de 184 mil famílias atendidas por algum de nossos serviços, de um grande leque de serviços prestados pela Emater. E que nesses 3 últimos anos, somados até o momento, até ontem, foram mais de 337 mil atendimentos. Graças a vocês, são vocês que fazem. E através desses atendimentos que os agricultores acessam as políticas públicas e percebem naturalmente a importância desse trabalho, a importância da Emater e as presenças dos governos próximos a eles, próximos aos agricultores. Um exemplo é a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Após a conquista da Paraíba livre de aftosa com as campanhas de vacinação, pode até parecer que foi algo simples, mas aqui reside uma grande e vitoriosa ação deste governo. Me desculpe porque às vezes até eu me emociono com tanta... Graças a essa ação integrada de inteligência e parceria da Defesa Agropecuária e da Emater, pode parecer pequeno, mas este era um sonho antigo de muitos produtores e agricultores. Poder comercializar sua produção em outros espaços além da Paraíba. Senhor governador Ricardo Coutinho, senhor secretário Marinilson Batista, vossos nomes estão registrados na história do desenvolvimento rural da Paraíba, como aqueles que durante suas gestões concretizaram o sonho de muitos criadores, tornando a Paraíba livre de aftosa. E nós que fazemos a Emater nos sentimos igualmente honrados de podermos ter contribuído de forma decisiva para esse feito. É muita coisa, é muito suor derramado por esses bravos extensionistas
extensionistas e agentes de desenvolvimento do governo do Estado. A prova de toda esta contribuição está nos censos do IBGE, onde é possível verificar que as famílias agricultoras que têm acesso aos serviços de assistência técnica e extensão rural possuem renda 3 vezes maior do que uma família que não tem esse tipo de serviço. Estrategicamente, aqui está o caminho mais rápido e eficiente para reduzir a pobreza no campo e grande parte das desigualdades sociais ainda persistentes em nosso Brasil e, sobretudo, no meio rural nordestino. Possibilitar que uma família estabelecida no campo seja assessorada dignamente por agrônomos, veterinários, assistentes sociais, técnicos agrícolas, ou seja, investir na extensão rural significa, no mínimo, delegada Juscelia, ampliar o PIB rural em 3 vezes. Em 3 vezes. Deputado, ampliar o PIB rural em 3 vezes. Veja que importância tem a extensão rural, deputada Edmilson. Porém, o dilema de ampliar a força de trabalho da extensão rural é semelhante ao que vem sendo debatido no Brasil inteiro. Esse problema não é só da Paraíba, com as demandas por mais médicos, mais professores e mais policiais. Imaginem se tivéssemos mais extensionistas, que em sua essência são educadores em um processo educativo contínuo ao longo de vários anos, apoiando quem produz alimentos, especialmente alimentos saudáveis, e alimentando a vida digna no campo. Imagine quanto nós podemos reduzir o sofrimento nas cidades, com os inchaços, os êxodos e violências. Então, na prática, o que é que consiste isso, secretária Ara Silva? Também uma companheira batalhadora entre nós. Na prática, com mais extensionistas no campo, as sociedades urbanas demandariam menos médicos e menos policiais. Como disse antes, preciso destacar a importância desse profissional para a sociedade. O que seria a agricultura sem o extensionista? O que seria? Ser extensionista rural é um sacerdócio. Todos vocês sabem disso, todos nós sabemos. O que seria da sociedade sem a agricultura? E mais ainda, o que seria a extensão rural sem a agricultura? Nós não conseguimos viver isoladamente. Para nós é vital que tenhamos uma agricultura forte. E o escritório da Emater é uma agência de desenvolvimento. É através dos técnicos da Emater que os agricultores se sentem protegidos, onde encontram informação, encontram carinho, encontram respeito. É nesta casa onde eles acessam conhecimento, e o conhecimento é algo que não tem preço. Tem coisas que não tem preço, e ser extensionista é uma delas. Só sabe o valor quem vivencia essa profissão. Só sabe o valor quem vivencia essa profissão. É algo imensurável sentir que você, enquanto profissional, após longas e contínuas jornadas, foi decisivo na melhoria da qualidade de vida de uma família, de uma comunidade. Eu, como presidente, nesses 3 anos, até o dia de hoje, nunca recebi do senhor nenhum pedido de transferência de extensionista com motivação ou perseguição política. Nunca. Repito, isso é algo que não tem preço, governador. Para nós é algo grande e significativo. Essas palmas definem isso, que o senhor está fazendo pela Emater Paraíba. E esse mérito é seu, governador, é seu. Com esta ação, com esse respeito ao servidor, o senhor possibilitou a implementação da gestão por eficiência e meritologia, além de oportunizar um importante processo de revitalização da Emater Paraíba. E por isso, nós lhe somos muito gratos. Hoje, todo extensionista sabe que pode trabalhar tranquilo e retornar ao seu lar para o seio de sua família, sabendo que não levará notícias desagradáveis de transferências por questões de perseguições políticas. Ele sabe que se estabelece pelos seus próprios méritos e resultados alcançados, de maneira profissional e técnica, como nós vimos aqui 20 profissionais receberem os seus prêmios.
Quero concluir agradecendo também ao vice-governador Rômulo Gouveia, que sempre esteve muito próximo da agricultura e de todos nós. É quase um extensionista também, pois participou de diversas jornadas de inclusão produtiva, sempre muito disponível. Também em ações importantes do Ministério em Brasília e em tantas situações. Eu queria dizer pessoalmente aqui, muito obrigado ao vice-governador Rômulo Gouveia. Quero agradecer também a Buba Germano, que como presidente da FAMUP representa os prefeitos, e nós tivemos nesses 3 últimos anos um apoio incondicional das prefeituras, reconhecendo o trabalho importante da Emater. Então, Buba, transmita por gentileza a todos os prefeitos e gestores essa nossa saudação. E quero, de maneira muito carinhosa e afetuosa, agradecer ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, aqui representado por Gilcélia, ela inclusive se diz a madrinha da Emater, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário por essa importante parceria, que tem contribuído. Nós vimos aqui a entrega dos veículos e tantas outras realidades. Concluo agradecendo a todos os profissionais da Emater Paraíba, a vocês, pela dedicação, abnegação e sacerdócio, pelo suor derramado que irriga a imensidão das terras paraibanas. E de todo o meu coração, parabéns para todos vocês que, por vocação, têm a realização profissional de ser extensionista rural. Muito obrigado. E cumprimento de forma muito especial, muito calorosa, muito afetuosa os companheiros extensionistas da Emater. E o faço não só na condição de representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário, senhor governador, mas também na condição de presidente do CREA da Paraíba, mas principalmente como cidadã paraibana, que nós sabemos da importância desses profissionais para o fortalecimento da agricultura familiar no nosso estado. E diria mais, sem a Emater, sem a extensão rural, sem o extensionista, não existe agricultura familiar no estado da Paraíba. Está constantemente na construção, na consolidação desse pensamento de extensão rural cada vez mais democrática, cada vez mais universal, cada vez mais cidadã. Nós estamos dizendo, queremos fazer muito mais. Eu digo sempre em nível de Brasília, eu digo sempre em nível de Ministério do Desenvolvimento Agrário. Estamos fazendo, mas temos que fazer muito mais. Estamos fazendo para o fortalecimento da logística da Emater no estado da Paraíba, mas temos que fazer muito mais. E aí dialogo de forma muito fraterna com o nosso governador, com o nosso secretário Marinilson, com todos aqueles que o governador Ricardo tem um carinho todo especial pela Emater. Sei que o secretário Marinilson tem um carinho todo especial para a Emater, mas eu queria aqui reforçar a necessidade de nós olharmos cada vez mais para esse contingente de extensionistas que desempenham de forma heróica, de forma dedicada, de forma compromissada para isso que nós estamos construindo no nosso país e no nosso estado, que é uma agricultura familiar que tem a capacidade de gerar emprego, renda e inclusão social. Finalizo dizendo, senhor governador, o senhor está no caminho certo. Hoje nós estamos homenageando e celebrando o Dia Nacional da Extensão Rural. E falar em extensão rural significa falar nesses protagonistas que fazem a extensão rural no estado da Paraíba. Se estão fazendo, temos que fazer muito mais. E finalizo dizendo que sem vocês não tem agricultura familiar no estado da Paraíba. Sem a dedicação de vocês, não tem a qualidade da agricultura familiar que nós queremos construir no nosso estado e no nosso país. Parabéns a vocês por estar mantendo e consolidando a Emater da Paraíba como uma referência em nível nacional. Vocês são referências nacionais. Digo isso não só como gestora do MDA, mas como cidadã paraibana, cidadã brasileira que acompanha passo a passo o crescimento do setor agrícola no nosso país e no nosso estado. Finalizo, dando um abraço, um beijo no coração de todos vocês e dizer que conte com o MDA, Giovanni, conte com o MDA, conte com o CREA
e conte com nós nessa luta de fortalecimento da Emater, do extensionista e da extensão rural. Muito obrigada. Eu quero cumprimentar, se fosse possível, a cada um, abraçar a cada um e cada uma nesse dia que é tão importante, sinceramente, não para vocês, mas principalmente para o Estado como a Paraíba. A maior política de inclusão social e a melhor política e a mais barata política de inclusão social, porque é produtiva, está exatamente no campo. Não tem a menor dúvida disso. E só há essa política porque existe a extensão rural. Se não existisse a extensão rural, essa política estaria fadada ao fracasso. A política da inclusão produtiva no campo é mais importante do que qualquer política compensatória. Não nos iludamos com isso. Ver uma família retirar da terra não só o seu próprio sustento, mas também alimentar o mundo num determinado território, seja uma escola, seja uma feira de uma cidade, seja através do PAA, numa dimensão muito maior, isso efetivamente tem um valor extraordinário. E tem um valor que supere muito, como eu disse, qualquer política compensatória. Qualquer coisa que seja parecida com a doação de uma determinada quantia em dinheiro. É por isso que nós ainda temos uma caminhada muito longa a fazer, não só dentro da Paraíba, mas dentro essencialmente do Brasil. Conheci a Giovanni pessoalmente. Eu comecei a conversar com algumas pessoas para poder escolher o presidente da Emater. Eu tinha passado por uma eleição que a grande maioria, evidentemente, não imaginaria que pudesse ser ganha, pudesse ser vencida. Então eu tive muito pouco tempo para poder armar uma equipe que era exatamente 2 anos, ou 2 meses, melhor dizendo, para poder armar uma equipe num estado que tem uma máquina muito grande, muito ramificada. E eu saí conversando em função de algumas indicações, de alguns conhecimentos, e saí conversando e escutando coisas como conhecimento sobre a técnica, conhecimento sobre a empresa, como fazer a empresa avançar. E eu disse a ele que eu não queria colocar absolutamente ninguém, eu não queria partidarizar a empresa, eu sou contra partidarizar o serviço público. Eu posso falar isso não só por discurso, mas também por prática, por ação. E fiz isso, e tenho feito isso de uma forma que muitas e muitas vezes me rendem alguns dissabores. Mas eu tenho sustentado isso porque eu sei que daqui a alguns anos a gente vai perceber o benefício dessa postura, o benefício desse legado. E provavelmente, claro, eu nem mais serei governador do estado, mas como cidadão e como paraibano, eu terei maior orgulho de dizer que nós temos uma empresa que faz extensão rural e que conseguiu recuperar, através da eficiência, do mérito, um caminho próprio, um caminho que independa de eleições. Evidentemente que quem governa tem o direito de aplicar sua política pública. É assim, é correto isso. Agora, não tem o direito jamais de aparelhar essa entidade. E eu tenho certeza absoluta que vocês todos hão de concordar comigo. Eu quero, então, Giovanni, meus agradecimentos profundos à sua forma, ao seu jeito humano. Giovanni é um humanista antes de qualquer coisa e eu tenho certeza que nós ainda temos uma caminhada longa pela frente. Caminhada longa, produtiva, positiva, porque tem muita gente que depende de vocês. Tem muita gente aí por fora. E tem muita gente esperando exatamente por essa oportunidade. Quero cumprimentar Alexandre Azevedo, que aqui representa o Banco do Brasil,
Silvio Carvalho, representando o Banco Nordeste, dois grandes parceiros, evidentemente, da agricultura familiar, Liberalino Ferreira Caboclinho, presidente da FETAG, Edinaldo Leite, presidente da FETRAF, Maria das Graças, presidente da Agro, que me deu ali uma cesta básica. Eu vou terminar me acostumando com isso. Eu estou chegando nos cantos e estou recebendo cesta básica, estou recebendo essas coisas. Daqui a pouco eu estou acostumado com isso, não vai dar certo para mim. É brincadeira. E cumprimentar também a Cis Bernardino, representando a todos os extensionistas rurais. Mas eu vou tentar ser muito rápido, até mesmo porque, não sei se infelizmente ou felizmente, talvez felizmente, a minha agenda tem sido, cada dia que passa, mais corrida. Eu tenho que ir para o Tribunal de Justiça, tinha que ter ido no velório de um grande companheiro nosso, o reitor Jader Nunes, que infelizmente faleceu ontem, mas passei por lá ontem, iria novamente hoje, mas em função dessa atividade não tive essa possibilidade, e tenho que ir no Tribunal de Justiça para uma solenidade com os desembargadores. Mas a minha palavra é uma palavra de agradecimento. Eu sou um militante, eu não esqueço o que eu sou, eu não esqueço a caminhada que eu fiz, e eu não esqueço também que quando terminar a minha tarefa de governar o Estado, eu vou ter, se Deus quiser, a mesma cabeça para poder retomar a caminhada, fazer a caminhada em outros espaços, não interessam quais sejam, mas retomar a mesma caminhada daqueles que têm, eu costumo dizer, uma estranha mania de tentar mudar o mundo. Eu acho que o extensionista tem essa estranha mania também. Porque quando ele chega numa família, quando ele chega nos cantos mais distantes de um Estado, começa a dialogar talvez com pessoas que ainda não tenham aquela base de conhecimento capaz de fazer com que aquela terra, que encontra-se geralmente sem produzir absolutamente nada, e às vezes produzindo apenas a sobrevivência durante uma época do ano, e ele começa um trabalho que não é apenas o trabalho da terra, é um trabalho de mentalidade. Esse é o grande trabalho, é o trabalho de mudança de mentalidade na relação do agricultor com a própria terra. E é esse trabalho que tem uma função extraordinária e que apresenta resultados importantíssimos. Eu estava vendo a participação do PENAI, nós quadruplicamos. Vocês, os agricultores, passaram de 1.200.000 comercializados em 2010 para 4.800.000 até setembro desse ano. E olhe que ainda falta tudo isso até chegar a dezembro, porque as aulas se encerram no dia 20 de dezembro. Então, provavelmente, nós vamos atingir uma marca importantíssima de multiplicar por 5 os recursos que o Programa Nacional da Alimentação Escolar consegue extrair da nossa agricultura familiar, e com um detalhe muito claro: com a pior estiagem, com a pior seca dos últimos 100 anos dentro do Nordeste e dentro desse estado. Portanto, se não fosse a seca, se não fosse a estiagem, eu tenho certeza absoluta que esses números seriam muito mais mágicos, muito mais extraordinários e significativos. E jamais, mas jamais, seria possível um salto como esse sem a presença do extensionista lá na ponta, com as maiores dificuldades que eu sei que existem. Eu não douro a pílula, eu não tento encobrir absolutamente nada. Isso me faz uma pessoa extremamente real, graças a Deus, extremamente real. Então, com as maiores dificuldades, mas eu sei que esse compromisso transcende a qualquer uma dessas dificuldades. E quando você vê, não só como essa feira, como as demais, como as dezenas e dezenas de jornadas de inclusão produtiva, que servem não só para a comercialização, mas servem como encontro do povo.
É fundamental isso, fortalecer a organização popular, fortalecer a organização dos agricultores, compreender que sem os agricultores, a nossa terra deixa de ser mãe, porque ela é mãe porque nos alimenta. E ela só pode nos alimentar se tiver extensão, se tiver assistência, se tiver a presença desse profissional. O que eu quero neste momento é efetivamente talvez reforçar e reafirmar aquilo que o Giovanni, aquilo que Marinilson, aquilo que todos aqueles que compõem o governo estão dizendo a todo momento. É o nosso compromisso em poder avançar cada vez mais. Eu tenho muita fé que essa estiagem passe. Eu quero expandir as políticas de apoio ao agricultor. Nesses próximos dias ou no começo do próximo ano, nós vamos cuidar especificamente da piscicultura. Vou editar um decreto onde não vai ser mais preciso o licenciamento para tanques de piscicultura até 5 hectares. E até 10 hectares vamos reduzir drasticamente a burocracia em torno disso, porque infelizmente no nosso país, ou na maioria dos países, a burocracia é algo que nos maltrata profundamente. Maltrata todos nós, e faz parte da história, evidentemente, faz parte da nossa até colonização. Mas esse é um dado importante. Esse vai ser mais uma área, né, ou mais uma etapa que pode ser trabalhada pela agricultura familiar para levar o seu rendimento, para fazer inclusão produtiva. Aquela região do Brejo, por exemplo, que eu conheço um pouco, ali em Roma, que antes praticamente nem sequer se falava em produzir tilápia, hoje está se produzindo de uma maravilha, saindo caminhões e caminhões de lá, uma grande quantidade e elevando muito a condição de a renda daquelas comunidades. Isso é perfeitamente possível perceber até pela qualidade das casas. Eu sou uma pessoa que eu presto muita atenção a isso. Qualidade das casas, as coisas que existem dentro da casa, os eletrodomésticos, ou seja, há uma potencialização da condição de vida dessas famílias. E eu acho que nós estamos num grande momento, que é o momento de avançar mais. Nós não podemos nos contentar com os avanços que tivemos, que foram grandes, é indiscutível. Foram grandes no Garantia Safra, com 33% em 3 anos, o que é um avanço, todo mundo sabe, importantíssimo. É um esforço do governo muito grande para poder ampliar essa fronteira de produção, né? Mas além desse esforço, eu acho que a preparação desse terreno vai nos permitir avançar cada vez mais. E eu quero chamá-los, se é que é preciso isso, eu acho que não é, mas reforçar isso, chamá-los a percorrer cada vez mais esse caminho. Não por mim, naturalmente, porque eu talvez seja muito pouca coisa nesse processo. Eu sou passageiro, mas vocês são permanentes. Vocês estão aqui, vão continuar trabalhando e vão continuar avançando por dentro dessa Paraíba. A minha função é dar ao Estado e dar à extensão rural o máximo de condições possíveis. Dar à extensão rural o máximo de instrumentos para que ela possa ser cada vez mais essencial na vida das pessoas e na vida da coletividade, inclusive urbana como um todo. Temos uma profunda identidade com a agroecologia. Profunda identidade. Desde o empreender, até o cooperar, até os arranjos produtivos locais. Ou seja, nós temos aí pela frente uma grande agenda, uma grande pauta, e que eu, naturalmente, quero, se vocês me dão essa oportunidade, quero estar junto para poder aprender e para poder ver algo que com certeza sempre quis ver do campo do povo rural. A cada um de vocês, se fosse possível expressar, eu passaria o dia todo agradecendo a existência do extensionista, né, e principalmente a caminhada que nós conseguimos fazer sob
a nossa responsabilidade no atual governo. Muito obrigado, muito bom dia, um abraço muito forte.